Olá, está no ar mais um episódio do Código das Vendas. Esse podcast que vai ajudar você, empresário, a usar ferramentas de marketing digital e vendas para acelerar a sua empresa, para faturar mais, para vender mais, para ter mais lucro. Eu sou Renata de Andrade, jornalista e sócia da FICA Comunicação Estratégica, uma agência de marketing. E sempre comigo, Felipe Macanhão, meu parceiro. Meu nome é Felipe Macanhão, sou sócio do Grupo XM, especialista em vendas. E hoje, Renata, nós vamos ter dois momentos aqui. Vamos ter um certo desafio para nós. Bom, primeiro momento nós vamos ter algumas perguntas e nós vamos também analisar o perfil de um seguidor nosso. A gente vai colocar o perfil desse seguidor ali na tela, vamos analisar em tempo real e vamos colocar algumas dicas do que ele pode fazer para rampar as vendas deles. E, inclusive, você que está aí e quiser que o seu perfil venha aqui para ser analisado, ou se você tiver dúvidas também, segue a gente lá no perfil, porque toda hora a gente está colocando caixinha de pergunta para responder aqui no nosso podcast. Fechou. Depois de analisar a rede social desse seguidor, a gente vai dar dicas de abordagem, o que fazer e não fazer quando você vai fazer abordagem no WhatsApp. Exato. Essa eu quero ver. Esse é o momento ali que eu não falei, né? Mas a gente coletou aqui, na verdade, 3 conversas reais que aconteceram, abordagens comerciais que aconteceram comigo na última semana. E a gente vai comentar o que tá certo, o que não tá certo, boas práticas, o que fazer e o que não fazer para você não passar vergonha também. Então vamos começar com análise de rede social. Esse é um momento delicado agora, hein, Renata? Bom, temos aqui o perfil de um seguidor e a Renata vai começar com essa análise. Gente, é muito legal porque tudo que a gente falar aqui, né, Felipe, vai servir para sua rede social. Aqui no caso a gente tem a rede social @café do escritor Sandro. Sandro, obrigada por ter cedido a sua rede social para a gente fazer essa análise. Mas a ideia aqui é de falar de 3 aspectos que você pode analisar na sua rede social e colocar em prática. Primeiro, eu queria parabenizar o trabalho que o Sandro tem feito aqui, tá? A gente não vai detonar só não, a nossa ideia não é essa. A gente vai falar de coisas que estão dando certo e coisas que precisam ser melhoradas. Os 3 aspectos são, Felipe, para a gente ver como que tá a bio quando o possível cliente do Sandro entra, o que ele encontra ali da organização. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre conteúdo e, por último, formato. Tem muita gente que tem dúvida, Felipe. O que eu falo no feed? O que eu posto no Story? O que eu falo no Reels? Faço ou não faço carrossel? Para que serve tudo isso? Então, tudo isso a gente vê. Mas eu quero perguntar para você, qual é a sua primeira impressão? Vamos supor que a gente não conhece o Sandro, tá? A ideia é essa, eu caí na página dele. Eu vou falar 2 pontos positivos que eu gosto, tá? Olhando para isso aqui. Primeira coisa, a imagem de exibição, tá? Primeiro ponto, imagem de exibição profissional. E a exibição dele, dá pra ver que ele não é uma pessoa comum. Ele tá vestido a caráter, tá? Quem quiser, quem não tá conseguindo enxergar muito bem, procura lá Café do Escritor, dá uma olhada, ele tá vestido de um jeito diferente. O que será que ele quer transparecer com essa imagem de exibição, usando esse tipo de roupa? Muito bom. Tem personalidade, né? Tem personalidade. E quando eu caio aqui, analisando a bio, que é isso aqui, gente. É isso aqui, ó. O que você escreveu? Quero que vocês analisem aí na rede social de vocês. O que vocês escrevem aqui? Então, tem o nome, Café do Escritor. A editoria dele aqui tá como editor. É legal que vocês escolham. Se você vende alguma coisa, não coloque produtor de conteúdo, tá? Tá errado isso. Tem muita gente que coloca. Porque quando você coloca aqui como produtor de conteúdo, o Instagram, ele te dá algumas ferramentas a mais. Só que produtor de conteúdo não vende. Então, se você está vendendo alguma coisa, você não pode colocar produtor de conteúdo. Você coloca agência de marketing, você coloca departamento de vendas, você coloca editor. Aquele é o editor. O que ele ensina? Então, qual que é a primeira coisa que você tem que ter na sua bio? E você vai ver se tem na sua depois, Felipe. Qual é a sua promessa? Não é o que você vende. É qual a transformação que você gera nas pessoas. A transformação, e isso é legal porque o Sandro fez. Ajudamos você a se tornar escritor. Eu caí no Instagram dele, eu sei o que ele faz. E isso é um ponto interessante, né, Renata? Porque é difícil você colocar em tão poucas palavras o que você faz. É algo desafiador. Muitas vezes a gente quer explicar demais na bio. A gente quer fazer uma promessa longa, por exemplo. Eu ajudo as pessoas a se tornarem escritoras através de uma mentoria de escrita e assim vai, ia ficar muito longo. Então, um ponto positivo aí também. Sandro, eu colocaria ajudo. Porque eu acho que você é o mentor. Você pode ter uma equipe, e você aí que está assistindo a gente pode ter uma equipe, mas eu acho que quem aparece aqui no perfil, ó, é o Sandro. É o Sandro. Quem vai dar as dicas é o Sandro. Então, eu colocaria, ajudo você
a se tornar escritor ou escritora. E aí, depois, ele coloca as ferramentas, o meio. Então, qual é o fim? O fim é, eu ajudo você a ser escritor. Essa é a transformação. Como que eu faço isso? Através de cursos, leitura crítica, edição textual, mentoria. Legal, você pode colocar o que você vende, mas não é a primeira coisa que você coloca. Então, a pessoa entrou, ela entendeu o que ela vai encontrar de conteúdo e depois o que você está oferecendo para ela. Agora, esse ponto do formato que você comentou, Renata, muitas vezes nós, como donos de empresa, nós queremos colocar o formato que a gente entrega porque nós precisamos ter esse critério. Mas o cliente ele não quer saber de como. O cliente ele quer saber aonde que ele vai ser levado. Ele quer saber quanto tempo vai demorar para chegar lá. Como você vai levar ele, como que vai ser a entrega, é muito um quesito nosso. Se vai ser mentoria, se vai ser consultoria, qual que é a diferença entre um e o outro, se vai ser presencial, se vai ser online. Então, esse é um ponto para se pensar. Perfeito. Então, 3 aspectos que a gente analisa na bio. A foto que você falou, beleza, ele tem personalidade. Você tem que ter personalidade na sua linguagem, no seu visual. Ele tem pela foto, como o Felipe comentou. A bio tá bem clara. Qual é a sua promessa e o que você entrega, né? Então, você entrega cursos, leitura, beleza. Linktree, isso é muito legal. Aqui no caso dele, gente, ele tem muita coisa, né? Ó, publicação, prêmio Café do Escritor, cursos que ele oferece, o canal dele do YouTube. Eu vou até deixar aberto aqui pra gente dar uma olhada depois. Ó, que legal. Muito bem produzido o YouTube dele, tá? Eu diria, Sandro, que o seu YouTube tá melhor que o Instagram. Nós vamos melhorar esse Instagram. E os seguidores ali, como é que tá? Tá batendo aqui, não tô conseguindo enxergar. Ó, 53 mil inscritos, 807 vídeos. Com certeza, o Sandro começou pelo YouTube. Olha lá. Né? Por Muito isso o legal. YouTube melhor. Então, aí parabéns também, 53 mil inscritos. Não é para qualquer um. Perfeito. Então, o Linktree serve para quê, gente? Para que você consiga colocar mais links. Porque aqui na bio só cabe um. Cabem 2, na verdade, mas não fica mais escondidinho, não vale a pena. Então, o Linktree é gratuito. Você entra lá, linktree.com, e você, com um e-mail e uma senha, você consegue fazer e organizar as cores que você quer e tudo mais. Então, é legal. Outra coisa que a gente analisa aqui, destaques. Você tem destaques, que são essas bolinhas? O Instagram vai tirar, viu, Felipe? Não vai ter mais. Vai tirar os destaques? Vai tirar, a gente não sabe quando. Ele vai ser, tá vendo aqui que tem publicações, reels marcados? Vai ter mais uma abinha aqui dos destaques. Os destaques vão vir para cá. É uma novidade que a Meta contou pra gente aí para 2025, mas ainda não liberou. E quando libera, ele vai liberando para alguns. Não sei se você já reparou, um Instagram é meio diferente do outro, porque a Meta ela vai liberando. Mas, enfim, de qualquer forma, é bem interessante que você organize os destaques. Por quê? É onde as pessoas vão achar informações mais organizadas do que o seu feed. Porque o seu feed, ele vai rolando, né? O que feed é vivo, né? Exatamente. Então, o que eu colocaria nos destaques? Eu colocaria quem sou eu? Quando você é um perfil que você é um mentor, as pessoas precisam entender quem é o Sandro. O que o Sandro já fez? Qual que é a trajetória dele? Por que eu vou confiar nas mãos do Sandro o ensinamento para eu me tornar uma escritora? Eu acho que é a primeira coisa que tem que estar ali. Diferente de uma loja, de uma outra empresa, entendeu? Mas assim, que vende produto, né? Mas se você é um professor, se você é um advogado, se você é um terapeuta, um nutricionista, é legal que você conte a sua história. Como que você... E aí é a jornada do herói, né? Aí você não vai contar uma historinha boba. Tem que ter intenção. E olha só que interessante. Nesse primeiro ponto, a gente tem quem sou eu, que é um ponto legal. Mas para a gente gerar autoridade, a gente tem alguns outros recursos. Podemos utilizar alguns depoimentos. Podemos utilizar alguns cases de clientes sendo explicados. Tudo coisas que podemos colocar dentro dos nossos destaques para gerar mais autoridade pensando na venda. Veja, a pessoa está te conhecendo agora. Ela não sabe quem é você. Para ela conseguir confiar em você a ponto de comprar um produto, realmente ela precisa desenvolver um relacionamento. Então, o relacionamento em si, ela vai desenvolver através da conversa, através dos stories, através do consumo ali das publicações. Mas o que vai gerar essa autoridade, muitas vezes, são os destaques. Muitas vezes são os destaques. O que eu colocaria no Quem Sou Eu, tá? Uma historinha básica aqui que dá para usar para todo mundo. Quando você é mentor, professor, enfim, está dando um curso ou é um advogado, você começa contando a sua história com dores. Porque as dores que o Sandro viveu aqui, antes de se tornar um escritor e vir a ser um mentor de escritores, com certeza são dores
que o público-alvo dele sente. Então, você começa a contar, eu era assim. Aí você vê se vale a pena, se faz sentido você contar onde que você nasceu, onde você estudou, tudo isso tem a ver com o seu negócio. E aí, tem que ter uma virada. Qual que é a chave de virada? Fala, eu passei por tudo isso que você está passando agora. Mas, quando eu entendi que eu tinha que fazer isso, isso e isso, o jogo virou. E aí, eu consegui a transformação. E essa transformação é a mesma transformação que você está vendendo. Ajuda você a se tornar escritor. E dentro dessa jornada do herói que você citou, muito melhor ainda se for autêntico, né? Porque tem muita gente que tenta produzir algo que não existe. Muito melhor você pegar dentro da tua história coisas que você já utilizou e colocar o que você já viveu. Vai ficar muito mais fácil de você se conectar com a tua audiência e de você conseguir gerar para ela assim, aquele sentimento de, nossa, eu tô me vendo naquela pessoa. Eu penso que nem o Sandro, eu já vivenciei aquilo que o Sandro está vivenciando. Exatamente. Eu acho que esses autores que tem aqui, Felipe, depois o Sandro vai confirmar com a gente, mas eu acho que são ou mentorados dele, ou pessoas que ele já ajudou. Parecem mentorados. Né? Mas tinha que ficar mais claro isso, né? Então, assim, é a prova social dele. É a prova social. Se ele já transformou pessoas em escritores, tinha que estar mais claro, né? E aí, vamos ver o que é esse destaque aqui. Um ponto que eu gosto, que eu vou colocar aí como positivo. Muitas vezes eu fico me questionando. Quando começou esse negócio de legenda, eu comecei a me questionar. Pra que legenda? E talvez, para você que não saiba por que legenda, eu vou dar o meu ponto de vista sobre a legenda, por que ela é importante. Você já percebeu que muitas vezes você está olhando o Instagram quando não é hora de olhar o Instagram? Você está olhando, às vezes, no ônibus, andando na rua. Tem gente que olha enquanto está dirigindo. Tem gente que olha no trabalho. E na maior parte das vezes que você está vendo o Instagram, você não está vendo com som. Grande parte das vezes. Por isso, a legenda ela ajuda a engajar um pouco mais. Então, você está ali olhando, às vezes você nem sabe sobre o que é o vídeo, mas você leu as primeiras palavras da legenda e isso atrai você. Por isso que os primeiros 3 segundos de qualquer vídeo são essenciais para a gente conseguir que a pessoa se envolva e assista o vídeo completo. E tem pesquisas que provam que esse tipo de legenda aqui, tipo karaokê, são as melhores. Porque a impressão que dá é que você precisa ver qual é a palavra que vem depois. Você precisa acompanhar. É algo mais neurológico, intuitivo do que lógico, assim, sabe? Não tem como explicar. Então, se você, na hora de colocar a legenda, coloca essa que as palavras vão surgindo, vai mudando de cor. Isso ajuda muito. Eles fizeram uma pesquisa e comprovaram que esse tipo de legenda aumenta o engajamento. Então, a gente vai percebendo que tudo é intencional. Não é só vou publicar alguma coisa aqui e abrir um Instagram. Então, bio organizada, gente. Então, bio. Só para finalizar a bio para a gente partir para outra. Tenha uma foto legal, com personalidade. Escreva a sua promessa e não só fique vendendo o que você faz. E organize as informações nos destaques. Coloque um quem sou eu, prova social. Você pode colocar um destaque dos serviços que você faz. Vou colocar um destaque ali só de mentoria. Um destaque ali só de leitura crítica. Um outro, beleza, porque daí você vai guiando a pessoa a entender o que é o seu perfil pelos destaques. Agora vamos ao conteúdo. Vamos à parte boa. Vamos lá. Há uma frequência de postagem, ó, esse vídeo aqui, às 6 horas, ele postou, faz 6 horas que ele postou, vamos ver aqui, tem 432 visualizações, vai crescer um pouquinho mais. A média de Reels aí, gente, em 24 horas, ele deu certo, organicamente, não deu certo, ou você bota tráfego pago, ou não. Você não vai colocar tráfego pago em cima de vídeo que não performou, né? Deixa para impulsionar o que deu certo. Mas tem alguns vídeos dele que performaram mais, tá? Tem esse de 1482, eu já explico o que é, que eu dei uma olhadinha. Tem bastante engajamento, tá vendo? Olha que legal como as pessoas participam. Isso é muito importante, gente. Isso é mais importante que seguidor. Às vezes as pessoas querem, eu quero 50 mil, 100 mil seguidores. Para quê, se você não vai ter engajamento? E o engajamento é legal porque o engajamento é como se fosse um call to action. É uma primeira resposta do teu público ao que está sendo postado. Você já consegue destacar daquelas pessoas que viram o vídeo, quantas talvez estariam mais próximas de consumir um produto seu, que estão interagindo com você. Perfeito. Analisando os Reels do Sandro, a gente já vai falar o que fazer no Reels, o que fazer no feed e tudo mais. Mas, os que se destacam, esse 1.500, esse 2.000, esse 1.500 é o quê? São Reels em que ele tá lendo alguma coisa.
Você entende que não tem venda aqui. Ele não está falando sobre ele. Ele não está falando sobre o livro dele. Ele está fazendo uma leitura que tem tudo a ver com o público, com o que ele oferece. Vocês começam a entender que uma rede social que engaja, ela não é uma rede social que você vai ficar falando sobre o seu negócio, sobre você o tempo inteiro. Então, dica que eu dou: parem de falar sobre vocês. A gente não pode ser egocêntrico na rede social. A gente tem que seguir a promessa que a gente fez. Então, quando você decidiu colocar como promessa, ajudo você a se tornar escritor, você vai fazer uma lista. Como que eu ajudo o meu público a se tornar escritor? E aí você vai começar a trabalhar esses conteúdos para realmente ajudar a gente. Tem que ser real. A rede social está aí para as pessoas se relacionarem. Então, aí quando ele faz um Reels que é mais venda, ele já não performa muito bem. Mas quando ele faz algum que ele está lendo, performa bem. Isso é muito legal, muito interessante. Mais um ponto que eu colocaria, eu não estou conseguindo enxergar direito porque eu estou sem óculos, mas me parece que não tem nenhuma publicação fixada. E não. Você tem direito a fixar 3 ou 4 publicações? 3. 3 publicações. Então, nessas 3 publicações que você tem direito de fixar, você tem a oportunidade de organizar o teu Instagram. Que tipo de publicações você deveria colocar fixadas? As que deram mais resultado? Não. As que vão mostrar para o teu consumidor, vão mostrar ali para o teu potencial cliente quem você é, o que você faz, da onde você veio, vão dar contexto. Veja que a pessoa, quando ela vai ver teu perfil pela primeira vez, ela vai ver, que nem a Renata falou, vai ver tua bio, vai ver teus destaques, e ela não vai ficar procurando todos os teus conteúdos. Ela vai olhar talvez aqueles 3 primeiros que já estão fixados e ela vai assistir. Se ela gostar do que ela está vendo, talvez ela vai seguir, algo que ela não tinha feito ainda. Talvez ela vai procurar mais conteúdos. Então a gente precisa ter nesses 3 fixados, eu colocaria algo sobre mim, falando sobre mim, falando sobre a minha história. O também quem sou eu. O quem sou eu. O quem sou eu dos destaques. O quem sou eu dos destaques, exatamente. Um conteúdo que é aquele conteúdo arrematador, que você sabe que a pessoa vai adorar e ela vai querer continuar vendo vai querer continuar vendo aí as tuas publicações. E um terceiro, me ajude. O que daria pra gente colocar? Dá pra você colocar uma prova social. Dá pra você colocar a história de alguém que você realmente ajudou a tornar um escritor. E essa história, ela poderia ser a história de alguém muito parecido com a audiência. Que pudesse jogar aquela empatia naquele público e falar, nossa, esse aí sou eu. Ele tá falando de mim. Se ele conseguiu, eu também consigo. Eu também consigo. Exatamente. Então, esse é um ponto bem positivo. E aí, analisando os conteúdos aqui, que é a nossa segunda etapa, para você aí que tá assistindo a gente também reparar. O que eu publico, Renata e Felipe? Gente, dicas aqui básicas para você anotar agora. Primeiro, definindo a sua promessa, você vai fazer uma lista de dores e desejos do seu público. Cara, Sandro, você é escritor. Você sabe a dificuldade que as pessoas têm para escrever. Felipe, você sabe as dificuldades que as pessoas têm para fazer uma venda. Então, você vai fazer uma lista das dores. Quais são as dificuldades e quais os desejos que as pessoas querem. Porque é esse conteúdo que vai atrair. Então, é esse conteúdo que tem que estar no seu Reels. Reels, você não vai falar de você. Você vai falar do outro. Você vai falar do seu público. Então, é isso que vai atrair. Então, o que eu acho que, por exemplo, esse conteúdo aqui... nos Reels do Sandro, tem poucos Reels que trazem o que ele faz no YouTube. Olha que legal. No YouTube, ele fala 3 lições para criar versos memoráveis. Sandro, você faz isso no YouTube. Por que você não está fazendo isso no já deu certo Instagram? Daí, com certeza, o Sandro está me respondendo agora. Renata, porque o Instagram eu tenho 1 minuto e meio. Pode ter 3, né? O Reels agora vai até 3, tá? Mas, Renata, porque o Instagram é muito raso. Eu tenho medo de parecer raso. Não vai, porque a ideia da atração é você ser raso para você captar a pessoa e falar, putz, me identifiquei. Eu já fiz esse erro, eu já me senti assim, eu também quero isso, eu também tenho esse desejo. Então, tudo isso que você publicou aqui no seu YouTube, isso vira Reels facilmente. Então, o que a gente vai fazer nos Reels? Todo mundo? Vamos falar das dores e desejos do nosso público. E aí, gente, que o Felipe falou, os 3 primeiros segundos valem. O que a gente não pode fazer, Felipe, no Reels? Começar. Oi, tudo bem? Bom dia, eu sou Renata. Pronto. Já perdeu os 3 segundos. Perdeu. Aí existem vários ganchos que são muito legais. Vai analisando se você está usando ele. Pergunta.
Pergunta é um gancho muito legal. Você começar com uma pergunta. Você começar com uma negação. Você começar com algo que gere curiosidade. Do tipo, o que ainda não te contaram sobre tal coisa? Ou, quando me falaram que isso daqui eu não podia fazer... Ou, garanto que você já errou desse jeito. E aí você conta o que é. Ai, Renata, mas todo mundo faz isso? Sim, todo mundo faz isso porque funciona. Porque funciona. E um ponto legal que eu gosto, assim, muitas vezes quando eu vejo um vídeo, é que as pessoas, elas pegam o vídeo e cortam mais ou menos o clímax do vídeo e colocam uns segundinhos no início. Claro, assim, só para gerar aquele clímax, naqueles primeiros 3 segundos, e depois você quer assistir o restante do vídeo para ver o contexto. Em receita, isso é muito comum, né? Então... Primeiro você mostra o negócio pronto, depois você mostra como você... Ai, quando eu misturei gelatina com melancia... E aí ela vai mostrar a receita, né? É um tipo de gancho. Uhum. Então, tem vários ganchos que você pode ter. O gancho do... Tem muito legal que um é assim, ó. Também é comprovado na neurociência que quando a pessoa percebe que ela tá deixando algo para trás, que ela tá perdendo algo, que ela não faz parte daquilo... ela vai ficar, porque ela não pode ficar longe daquilo. Então, assim, o que todos os escritores sabem, mas você não sabe. Tá ficando de fora. Eu não quero ficar de fora, eu preciso saber. E olha só que legal. Renata, mas isso dá muito trabalho. Fazer desse jeito dá muito trabalho. Nossa, eu vou precisar ficar muito tempo no Instagram pesquisando o que eu vou falar e cortando vídeo. Sabe o que dá trabalho? Dá trabalho você ter que procurar dinheiro na tua conta quando você não tem dinheiro para pagar aquela conta que está vencendo naquele dia. Isso sim é complicado. Exatamente. O restante a gente dá um jeito. Então, fica aí a dica. Exatamente. Então, o que está faltando nos seus Reels, Sandro? Você mudar um pouquinho o começo deles, quando eles forem sobre dores e desafios, porque você já viu que o formato que você nem se apresenta, você começa a ler, ele já foi aprovado pelo seu público. E é isso. Cada nicho você vai testando. Quando a galera vê o Sandro segurando um livro e lendo uma poesia, um parágrafo, um trecho, todo mundo fica. Por quê? Porque o seu público gosta disso. O meu pode não gostar. Se eu abrir um livro e começar a ler alguma coisa de marketing... Talvez não faça sentido. Segundo Kotler. Fala o quê? Então, os Reels vamos trabalhar dores e desejos nos Reels, começando de um jeito interessante, que as pessoas fiquem, tá? Pode falar, Não, Felipe. um ponto que eu gostei também, se você analisar, muitas vezes a gente resolve gravar o vídeo em qualquer lugar. E a escolha do local para gravar os vídeos do Sandro foi muito interessante, porque sempre tem uma prateleira de livros atrás, que é algo que chama a atenção já momentaneamente de quem gosta de ler, ou de quem quer escrever, ou quem tem uma certa atração por livros. Então, esse é um ponto muito positivo. E eu queria fazer um outro detalhe, assim, talvez uma curiosidade. Veja, com relação ao jeito dele se vestir, ele está trazendo um arquétipo diferente. Ele não está trazendo um arquétipo do herói, ele não está querendo trazer o arquétipo de... Ele está trazendo o arquétipo do sábio. Exatamente. E dentro do arquétipo do sábio é aquela pessoa que detém o conhecimento, aquela pessoa que sabe das coisas, aquela pessoa que ela é uma pessoa mais culta. E é o que ele quer passar. Olha a diferença. Então, veja, a gola mais alta, veja que usa, né, o suspensório, usa gravata borboleta, não é gravata normal. Tudo isso para trazer uma relação com o público. E eu digo mais, você deve lembrar, Renata, que a gente trouxe o Guilherme aqui pra gente conversar, né? O Guilherme, que era influencer de esportivo. E a gente perguntou, eu até perguntei para ele, não sei se foi na gravação ou fora, Guilherme, eu vi que você deixou um bigodinho, por que você deixou? Ele falou, comentarista de esporte, todo mundo tem um monte. Com bigodinho tem um pouco menos. Então, é o fato da gente gerar, talvez, assim, uma hipérbole, né? Gerar um exagero dentro da nossa vestimenta, dentro do que a gente fala, para conseguir atrair o público também. Não, e essa trend que ele entrou, que é primeiro você começa, depois você melhora... O Sandro começou com uma qualidade de gravação, com esse estereótipo todo. Não, gente, ele começou gravando de camiseta polo, sem aquela cara de mentor, de sábio. Fez errado? Não. Você só tem que começar. Depois você melhora. Então, ó, ele gravava num fundo neutro, com uma pessoa... Eu olho o primeiro Sandro, eu vejo uma pessoa qualquer. Eu olho o segundo Sandro e falo, e quem que você confia mais? Ah, no segundo, Entendeu? com certeza. Com certeza. É muito legal.
Deixa eu dar uma dica aqui nesse carrossel, que eu acho que vai ajudar a exemplificar outros conteúdos. Tem gente que só publica Reels. E não pode, gente. A gente precisa trabalhar com todos os formatos. Cada formato ele tem a sua intenção e capta a atenção de uma parcela do seu público, tá? Então, além de Reels, você tem que fazer carrossel. Para quando a gente usa carrossel? Quando for um conteúdo mais denso, que eu vou lá e explico. Então, quem vai ver o seu carrossel é alguém que já está de olho no seu perfil. Ele não chegou ali do nada, igual Reels, que chega para todo mundo. Reels entrega para todo mundo. Seguidor, não seguidor, é o que vai dar alcance. Carrossel, a pessoa já te conhece, ela quer entender mais a fundo. Então, o Sandro fez esse carrossel aqui. Sua escrita está sem vida, o problema pode estar na sua rotina. E ele vai explicando. Só que qual que é um erro aqui? Ele já deu a resposta na capa. Aí eu não vou passar para a próxima. Eu já sei que está na minha rotina. Pode ser a rotina, né? E você entendeu? Então, assim, qual é um carrossel de sucesso? Carrossel que você joga a isca e você só responde depois. Para fazer a pessoa passar, né? Ter um gancho de uma tela para outra. Então, sua escrita está sem vida, este pode ser o problema. 3 pontinhos, flechinha. Vou citar 3 problemas. O último é o melhor. Exatamente. E o conteúdo dele tá muito bom. Olha que legal, ele fez um carrossel contínuo, ó, que a foto dele aparece lá. E tá tudo certo com o restante do carrossel. Mas é só pra gente entender que a gente tá o tempo inteiro no Instagram brigando pela atenção das pessoas. A gente é usuário de Instagram, eu sou, você é. A gente sabe que a gente perde o interesse muito facilmente. Então, tudo que a gente puder usar de artifício, de gancho para manter a pessoa ali, beleza. Então, você precisa fazer carrossel. Precisa. Para explicar coisas mais a fundo e dar autoridade. Então, o Reels atrai pessoas novas. Por isso que ele é mais raso. Você não vai explicar tudo a fundo. O carrossel, ele retém a atenção e te transforma numa autoridade. E depois, você pode fazer conteúdo, sim, de venda. Aqui abriram as inscrições para o meu curso, para a minha mentoria, para o meu workshop. Só que a proporção de posts tem que ser mais posts tipo carrossel, mais densos. Pode ser vídeo também, mas vamos falar de densidade de conteúdo. Se eu faço 12 posts por mês, 3 por semana, a maior parte deles tem que ser mais denso. Depois você vai fazer um pouco mais de Reels, mas ainda Reels não é a totalidade. E só uma pequena parcela de venda. Tem gente que só se vende o tempo inteiro. Não. Eu vou fazer 50% denso, 30% para atrair Reels e o restante venda. Daí eu conto a minha história inteira. Você veio por esse problema que eu sei que você tem, eu sei como resolver o seu problema, o meu curso está aqui. Pronto. É isso que tem que estar nos 6 primeiros posts da sua rede social sempre. Por isso que a gente tem que ter uma frequência de posts. E nós podemos aproveitar, inclusive, Renata, que a gente tem uma dúvida que é muito parecida com a dúvida que você estava explicando aí agora, tá? Que é a dúvida da Franciele Sepúlveda. Por que é mais fácil? A Fran é advogada de família e ela publica muita coisa nos... Vamos abrir aqui. Já vamos pro... Esse aí não estava programado, né? Mas já vamos... Gente. Ela fez a pergunta, a gente vai atrás do Instagram dela. Enquanto isso, eu vou lendo a pergunta dela. Então, advogada de família, o que publicar no feed e o que publicar nos stories? A Fran, ela diz que ela tem muita facilidade de falar sobre o dia a dia dela, sobre os bastidores, dos processos, do atendimento que ela faz, de curiosidades. Porque, assim, o ramo de advocacia, de direito de família, a gente tem família, todo mundo tem família, a gente sabe que o perrengue é grande. E ela fez essa pergunta. Então, assim, eu publico muito mais no story do que no feed. É bom? Não, não é. A gente tem que balancear isso. Então, você tem que pensar que os stories, quem vê os seus stories é o seu público mais engajado. E quem vê os seus Reels é o público menos engajado. E quem vê o seu feed, os seus carrosséis e tudo mais, é um público semi-engajado, que já entendeu o que você faz. Então, a gente fala assim, que o Reels atrai, o feed retém e o story vende. Por que o story vende? Porque a pessoa já te acompanha. Então, você pode publicar bastidores no seu story? Sim, porque não é para todo mundo. É só para quem está ali engajado. Mas na hora de vender, de botar o link ali para a pessoa entrar em contato, coloque também no story.
Mostre prova social no story. Mas não deixe de se apresentar ou de mostrar que você é uma autoridade no feed. Então, essas duas combinações, elas precisam existir. Então, você não pode nem só publicar só no feed, nem só nos stories. Esse é um ponto legal. E, assim, eu vou trazer um ponto aqui sobre a Franciele, que eu passei por isso e acredito que é algo que muitos de vocês passam também. Quando a gente olha, né, essas postagens, né, principalmente o feed inicial, claro que pode ser sorte, né, da gente ver dessa maneira, mas me parece muito mais pessoal do que profissional. E muita gente fica numa dúvida. Poxa, eu tenho o meu Instagram e a maior parte dos Instagrams, eles são pessoais ou eles começam como pessoais e de repente você fala, eu quero usar meu Instagram para fazer negócios. Aí eu fico pensando, puxa, mas eu devo postar minhas coisas pessoais no meu Instagram de negócios? Eu devo postar negócios no meu Instagram pessoal? Eu devo ter 2 Instagrams? E aí fica uma dúvida muito grande. Olha só que coisa interessante. O meu ponto é que você não pode servir as duas coisas. O teu Instagram ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Quem vai ver os teus conteúdos de família, né, os teus conteúdos pessoais, são as pessoas que são seus familiares, seus amigos, que não necessariamente vão comprar o seu produto. Agora, se você quer fazer conteúdo para vender através do teu Instagram, usar ele para alavancar o teu negócio, ele tem que ser dedicado para aquilo. Agora, eles podem mesclar com muito cuidado. A gente só tem interesse de ver a vida pessoal de uma pessoa que a gente já tem um interesse profissional e a gente tem uma certa curiosidade. Por exemplo, eu lembro alguns Instagramers ali, alguns influencers, você pode ver que eles postam até um pouco de conteúdo pessoal, mas um ou outro para gerar uma certa curiosidade ali no meio. Porque as pessoas querem saber como é que eles vivem. Há controvérsias. Agora, ó, então vou trazer um outro ponto. Vamos não, puxar, faz sentido que vamos você puxar trouxe, a discussão. Tá? Faz sentido que você... Mas é bem legal você ter tocado nesse assunto justamente no perfil da advogada de direito de família. Estou falando de direito de família. Então, faz todo sentido uma advogada de direito de família mostrar a sua família. Você entendeu? Por exemplo, o Sandro, que a gente estava mostrando. O Sandro é um escritor. Faz todo sentido ele mostrar ele lendo alguma coisa. Quais são os livros preferidos dele? Como que é a rotina dele? Quantos livros ele lê por dia? Quantas páginas ele escreve por dia? Ele tem família ou ele só escreve? Como que é a vida dele? Ele viaja? Quando ele viaja, ele compra livro fora ou não? Então, tudo tem a ver com aquilo que você já tinha comentado antes, que é o arquétipo. Qual é o meu arquétipo? Meu arquétipo é sábio, é mentor, é herói. Se faz sentido com a tua venda, não, para eu gerar confiança, se eu mostrar isso faz sentido, tenha um perfil só. Ou não, no caso aqui, a Fran, ela não faz, o escritório é ela. Quem vai atender, e os advogados que a gente atende na agência, quando eles não são um escritório, são um advogado, eu digo, sim, você vai mostrar. E aí, os amigos próximos lá do Instagram servem para isso. Você quer postar uma coisa mais íntima, só para seus amigos? Bota lá melhores amigos. Mas, para alguns casos, realmente não faz sentido nenhum. Mas eu ainda acho que a gente tem que analisar. Se fizer sentido para a tua venda, para você cativar e ter autoridade com o seu público, vale a pena. Só tem que ver qual que é a proporção disso. Porque eu acredito que a gente se perde muito no quesito de... Estou postando tudo certinho no meu Instagram, muita coisa profissional, estou tendo engajamento. Daqui a pouco, um dia eu fui numa festa e resolvi fazer um stories dessa festa. Aí cai por terra tudo o que você vinha fazendo, porque, como você comentou, quem está vendo teu stories é a pessoa mais engajada. Então, a gente precisa decidir, olha, ou o meu Instagram ele vai funcionar do jeito pessoal ou ele vai funcionar do jeito profissional. E se for ter inserções pessoais dentro do meu Instagram profissional, elas têm que ter um porquê. Elas têm que ter uma razão para aquilo acontecer. Né? Para talvez ver que, nossa, eu sou uma pessoa que nem vocês, eu tenho família também, eu tenho as mesmas dificuldades, mas eu dou conta de tudo. Né? Vamos dizer, pode ser uma razão. Mas elas precisam ser muito bem pensadas. Cuidar para isso não ser assim uma questão do acaso. Poxa, hoje eu estava com vontade de postar algo pessoal e acabei postando. Então tem que ter tudo muito bem planejado. Sim. Vamos para mais uma pergunta antes da gente começar a parte do WhatsApp, que eu estou muito curiosa. Estamos com tempo? Como é que tá? Estamos com a metade. Metade então já dá foi. tempo. Então vamos para a pergunta. Pode ler a pergunta do Rubens?
Rubens Cassimiro, como faço para atingir o meu público-alvo? Sempre trabalhei muito com licitações. Agora que estou trabalhando diretamente com o cliente final, tenho dificuldade em atingir o público que pode pagar o meu serviço. Toda vez que a gente tem um público novo, muda de público ou vai usar as redes sociais para isso, o caminho é o mesmo que a gente fez com o Sandro aqui. Você precisa educar a sua audiência. Você precisa explicar, então, Rubens, o que você faz, quem é você, que dicas que você dá para o público final. E é sempre melhor a gente trabalhar com o público final, tá? Porque o volume é muito maior. Então, como que você vai captar o público certo? Reels que falem sobre as dores do seu público, porque agora o seu público mudou. Antes, você trabalhava focado em licitação. Agora, você tem um cliente final. Que dores e desejos o seu cliente final tem? Então, você vai captar ele por Reels falando sobre isso. Essa é uma pergunta tão difícil, tão aberta, né, Renata? Tão aberta. Mas olha só que interessante. Se ele estivesse falando como que eu prospecto pessoas que são meu público-alvo, seria algo muito difícil, porque eu preciso saber quem são as pessoas, quais são as características daquelas pessoas e preciso saber onde elas estão para eu poder ir atrás. Quando a gente fala de Instagram e a gente mostra uma certa postagem, mostra um certo conteúdo, nós vamos ter um certo perfil de pessoas que vão se interessar. Naturalmente elas vão se interessar pela minha postagem. Naturalmente vão se interessar pelo meu conteúdo. O que eu não posso é querer agradar a todo mundo. Se eu sou um arquiteto que estou acostumado a cobrar um pouco mais caro, porque eu tenho obras mais detalhadas, estou acostumado, né, tenho experiência para fazer obras maiores, casa em condomínio fechado, casa de alto padrão, eu não posso começar a pegar casas mais baratas para fazer e começar a postar casas mais baratas. Eu confundo o meu público. Agora, se eu estou acostumado a fazer, se eu tenho um nicho que eu quero atingir, que é casas de alto padrão, é só sobre isso que eu vou falar. Porque, naturalmente, quem estiver querendo fazer casas de alto padrão, vai ver o conteúdo do Rubens e vai começar a seguir ele. E vai começar a ter uma interação com ele. E até um ponto que a gente perguntou ali, que a Fran perguntou antes, né? A Franciele perguntou antes, que eu acho muito interessante. Quando usar feed e quando usar stories. Aqui tem um exemplo muito bom de quando usar o stories. Veja, eu tenho um público que eu cacei através do Reels. Pessoas que se interessaram por mim. O stories, ele serve muito bem para a gente fazer uma primeira abordagem de venda. Para fazer com que as pessoas reajam ao seu stories e para que você possa começar a fazer uma conversa. Então, teve até um caso essa semana, não foi de arquiteto, foi de cirurgia plástica, mas um cliente meu, ele mostrou assim, o antes e o depois de uma paciente e uma pessoa comentou, quero, nossa, é meu sonho. E o vendedor, né, a vendedora no caso, nem interagiu. Veja, já é um call to action. Já é uma primeira, né, um primeiro ponto dizendo, converse comigo, me convença, eu quero fazer, fale comigo. Então, esse é o ponto que o Rubens, quando ele pensar em stories, o que ele tem que trazer no stories é como é que eu faço esse público reagir às minhas postagens? Como é que eu faço esse público mostrar para mim que eu estou pronto para dar o próximo passo? Para realmente entrar nesse mundo da construção ali, no caso do Rubens. Porque não é à toa que os stories, eles têm várias ferramentas de interação. A gente tem enquete, a gente tem quiz, a gente tem um monte de coisa. Então, usem essas ferramentas que o próprio Instagram te dá para você interagir com o seu público e entender o quão quente ele tá. Exatamente, porque esse termômetro, né, que você falou de saber se ele está quente ou não, você vai saber através da interação. Mas tem uma coisa que pode ajudar o Rubens e ajudar todo mundo, que é tráfego pago. Então, quando a gente começa a fazer postagens orgânicas, sem botar dinheiro ali, sem apertar o botãozinho do impulsionar, ele tende a demorar um pouco para achar o seu público certo. Por isso que o conteúdo tem muito valor. Por isso que um Reels bem pensado tem o seu valor para atrair. Porque senão, estou atraindo a pessoa certa ou não? Mas daí, Rubens, quando a gente começa a trabalhar com tráfego pago em cima dessas publicações, aí eu garanto que o público certo vai vir. Mas você não pode depender só do tráfego e também não pode depender só do orgânico. Essa junção é legal. Você faz conteúdo para atrair o seu público final, que está interessado em casas de alto padrão, e o tráfego pago te ajuda nisso também. Aí eu tenho uma pergunta armadilha para você, então, Renata. Opa! Pergunta armadilha. Eu tenho dinheiro para investir. Vale mais a pena eu investir em produzir um stories bem feito ou produzir um Reels bem feito, ou investir esse dinheiro que eu ia investir na produção e investir no tráfego pago? Dos dois, divide. Não, começa com orgânico.
Começa com orgânico. Sabe por quê? Se você não tiver um Instagram bem organizado, o tráfego pago vai levar as pessoas para lá e elas vão entrar no seu Instagram e vão falar, tá, o que eu tô fazendo aqui? Não entendi nada desse perfil, não tem publicação boa, não tá desorganizado, não entendi. Daí você vai acabar investir o dinheiro no lugar errado, entendeu? Mas começar com os dois é bacana. Daí você vai sentir resultado muito mais fácil. Olha, Renata, tudo bem que a gente não tinha combinado essa pergunta, mas a gente também não tinha combinado de deixar meu perfil aqui. Eu fui olhando de canto de olho aqui, ó. Enquanto você respondia a pergunta, eu fui olhando de canto de olho Você não e me vai deparei escapar. com uma coisa. Falei, isso aí não foi combinado, não. Você não vai escapar. A gente vai analisar o seu perfil depois, tá, Felipe? Ó, eu tô no seu perfil, muito bom, muito bom. Essa é a parte boa do perfil, quando você aparece no meu perfil. Muito bom. Tá organizado, mas depois a gente vai analisar no próximo, tá? Mas uma coisa que eu te digo aqui, olha aqui, galera, só tem Reels. Só tem Reels. Não, nós vamos essa melhorar discussão, isso. a gente vai chegar no final do ano ainda discutindo isso ainda. Vai ser nosso... Nós vamos melhorar, mas tem muita produção de conteúdo, isso é muito legal. Conteúdos fixados e tudo mais. Depois a gente vai falar, Felipe, sobre isso. E olha um ponto interessante, tá, gente? Já que ela colocou, eu vou colocar um questionamento para vocês que tem um pouco a ver até com o que eu perguntei para ela. Não foi combinado isso, mas foi algo que eu me toquei agora. Eu sempre pensei em fazer, né, posts bem produzidos, em fazer reels bem produzidos, e minha vontade sempre foi essa. E quando a gente olha, até pode colocar ali no número de visualizações, não tem nada para esconder, né? Quando a gente olha um conteúdo bem produzido, como um conteúdo de corte desse podcast, que você fala, nossa, o conteúdo ficou show, eu adorei, tá num local bom e tal, não necessariamente é o Reels que dá mais visualização. Por isso que os grandes mentores de redes sociais falam que você tem que ficar produzindo Reels todo dia. Por quê? Para você testar. Uma hora você acerta. Uma hora você acerta. E provavelmente, assim, o que acontece com corte de podcast? Às vezes, como a gente está conversando, nem sempre a gente consegue, vou começar a frase com desse jeito, porque no Reels vai performar mais. Não, porque a gente está aqui conversando. Então, quando natural. eu faço o corte de Reels, talvez o começo não seja tão interessante. Talvez a pessoa não entenda direito do que a gente está falando, porque é um corte de uma conversa. Então, talvez uma coisa para você testar, para ver qual performa mais, não, beleza, gostei daquele conteúdo que eu falei no podcast, mas eu vou gravar ele desse jeito. De uma outra maneira. De uma outra maneira. E tem agora o Reels, a meta, não para todos, teste se o seu já está liberado, é teste de Reels. Ah, sim. Você publica os 2 Reels, eles não vão aparecer no seu feed e você vai ver qual que performou mais. Porque às vezes é isso. Às vezes você olha e fala, putz, mas Renata, é legal deixar um Reels que teve 53 visualizações só? Será que isso as pessoas vão entrar e vão falar, nossa, não é legal? Eu acho que não. Acho que vale a pena deixar tudo, mas para algumas grandes empresas. Às vezes não é legal. A pessoa tem 1 milhão de seguidores, você vai deixar um Reels lá com 53 visualizações? Mas olha um ponto, que eu fui num evento no ano passado e a pessoa ela deu uma dica. Falou, olha, tem um Reels que funciona especificamente para mim, tá? E eu falei, eu vou testar. Tá? Então, se você baixar ali um pouquinho, você vai ver que, na minha opinião, não é o melhor lugar para fazer Reels possível, tá? Deixa eu só entrar aqui da visualização, que eu acho que vai te ajudar a achar melhor. Tá? Pode descer. Não é o melhor lugar, na minha opinião, para fazer Reels, mas tem um Reels dentro do carro, tá? E esse foi um Reels que ele performou muito bem em questão de anúncio. Então, pode não ter tido muita visualização, mas o custo por resultado, o custo por mensagem, foi um custo muito bom. Mas faz todo sentido você gravar ele no carro. Olha o que você fala. Sabe aquela viagem dos sonhos? Ah, na verdade não é Não nem é esse. É um mais para baixo ainda, mas que também é dentro do carro. Olha só, às vezes você faz ali numa apresentação, um lugar que você acha que vai ser bonito, não necessariamente ele dá resultado. Vixe, eu tô produzindo bastante conteúdo mesmo. Olha só que beleza, gente. A outra coisa que ajuda, Felipe, já passando Olha, aqui, ó. não é esse dentro do carro. Enfim. Mas uma coisa que ajuda aqui também. Preciso fazer capa de Reels? É legal, mas às vezes é um trabalho que você sozinho, você não é designer, você não consegue. Mas uma coisa legal é, às vezes, você só tirar um print e colocar... A melhor... E colocar o highlight, assim, sabe? Sim. Você coloca ali... Isso você pode fazer no próprio Instagram. Coloca o assunto de uma maneira ali, 2 tarjinhas, assim, sabe? Porque daí, quando a pessoa cai aqui nas publicações...
tendo aquelas 2 faixinhas aqui com o título do seu vídeo, digamos assim, eu já entendo do que é esse vídeo. Então, ajuda também. Porque aqui é isso, né? Aqui ele pega o print e aí é uma frase que... uma ferramenta que acompanhe isso. Não faz sentido, Não faz né? sentido. Eu não sei o que é. Não faz sentido na hora de Então, olhar. é uma dica. Mas vamos, esse aí me pegou no susto. Deixa eu me preparar um pouco melhor pro meu Instagram aí. Beleza. Agora, Bruninho, vamos mudar aqui de novo. Agora sim, preparei meu Instagram, organizei a bio, tô fazendo um conteúdo legal, tá chegando lead, tô mandando pro meu WhatsApp, ou eu quero fazer uma prospecção ativa pelo WhatsApp. O que fazer e o que não fazer nessas abordagens? Eu recebo cada Legal. uma que é de chorar. É de chorar. Legal. Esse é um ponto bem legal, Renata, porque muitas vezes, beleza, a gente fez o tráfego pago, recebeu essa oportunidade de negócio e a gente deixa escapar com um atendimento ruim. Então não adianta seguir todas essas primeiras dicas, sendo que o teu atendimento ele vai ser ruim. E eu vou pegar alguns exemplos, tá? Eu tenho 3 exemplos, depois a gente vai colocar na tela também. Inclusive, esse exemplo que eu vou colocar aqui é de uma empresa que vende treinamento de vendas, tá? Então, boa noite, Felipe, tudo bem? Meu nome sou da área de relacionamento e negócios da empresa X. Obrigado pelo contato. O curso é só para você? Vou te enviar um link com informações sobre o conteúdo. E aí segue o link. Você trabalha em qual segmento? Então... Mas você tinha mandado uma mensagem? Eu caí num anúncio. Você caiu num anúncio, clicou lá no botãozinho do WhatsApp. Cliquei no botãozinho do WhatsApp e aí, né, veio essa conversa aqui que a gente vai colocar no vídeo para vocês. Uhum. E aí, a conversa foi boa, a conversa foi ruim, tá? Eu não passei aqui a área ainda que eu conversei. Mas tem um ponto bem importante, tá? Pra gente colocar sobre essa conversa, que é o seguinte. A primeira pergunta que a pessoa fez é: o curso é só para você? Vou te enviar informações. Você trabalha em qual segmento? Ela fez 2 perguntas e as 2 perguntas são perguntas fechadas. A gente tem muito costume de fazer perguntas fechadas. Perguntas fechadas são aquelas que a gente responde com sim ou com não. Renata, você gosta de lasanha? Sim. Renata, você dorme cedo? E aí sempre são perguntas com sim ou com não. Para eu tirar informações sobre o meu cliente, eu preciso fazer perguntas abertas. Perguntas abertas sempre vão começar com o que, qual, onde, como, quanto. São perguntas que elas vão ter aí um conteúdo maior de resposta do cliente. O que ela poderia ter feito de pergunta aqui para mim? O que fez você procurar esse curso? O que te interessou nesse curso? Qual a sua expectativa? Qual a sua expectativa? Todas essas perguntas que elas seriam abertas, portanto, teriam mais conteúdo do cliente, né, da oportunidade, para que eu possa montar o meu discurso de vendas com base na resposta do cliente. Então, o primeiro ponto é a gente sempre tentar entender a situação do cliente. Então, sempre comece com perguntas de o que, quando, como, quanto, onde, qual. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro exercício que a gente tem aqui com base nessa... Uma dúvida que eu tenho aqui, que essa pessoa fez. Ela fez uma pergunta, já mandou um link com informação e depois já fez outra pergunta. Porque assim, eu quero mostrar meu negócio, né? Uhum. Eu faço o comercial da minha empresa, então é uma dúvida que eu tenho. Eu já mando um portfólio, ali ela fez 2 perguntas e já mandou alguma coisa. Não, a gente vai devagar? Primeiro faz uma pergunta, como é que é isso? Olha só, né? O vendedor de hoje, ele não é que nem o vendedor de antigamente. Antigamente a gente achava que a gente precisava falar muito, né? E contar sobre o negócio. E assim, era aquele vendedor que meio que passava a perna, né? De tanto que falava. Hoje não. Hoje a gente precisa ouvir o cliente. Ou no caso do WhatsApp, ler o cliente, né? Mas a gente precisa fazer perguntas que o cliente possa falar sobre ele mesmo e sobre a dificuldade dele. Então, nesse primeiro ponto, muita mensagem. Com certeza, muita mensagem. Vamos lá para mais uma pergunta. Tem uma que eu quero deixar para o final aqui, gente. Fiquem até o final, porque exatamente essa aqui que eu vou pular. A gente vai falar depois. Olha só que legal essa pergunta aqui, ó. A pessoa mandou para mim: ótima sexta, Felipe. Tudo bom? Este ainda é seu número? Eu achei interessante pelo fato de este ainda é seu número, porque parece que a pessoa me conhece, mas me conhece de bastante tempo. Então, assim, foi um gancho legal. Este ainda é seu número? Me dá uma sensação, assim, uma vontade de responder que sim, porque é uma pessoa que parece que me conhece há bastante tempo. Então,
ponto positivo aqui para quem falou isso para mim, tá? Aí o seguinte, maravilha, não quero ser invasivo, Felipe, mas hoje resolvi reconectar com quem se cadastrou na nossa confraria X há um tempo. Me diz uma coisa, acha interessante o networking mensal só com empresários de Curitiba, principalmente da economia real? Gente, de novo, gente, vocês ficam tropeçando na pergunta fechada. E se eu respondo sim? Que informação você tem sobre mim? E se eu respondo não? Que informação você tem sobre mim? Você não precisa validar se a pessoa ela quer ou não o network, se para ela faz sentido ou não. Você precisa entender qual que é a dor da pessoa. Então, de novo, a mesma coisa. Mas olha só, gente. E depois? E depois? Depois ele mandou de novo, né? Na outra sexta-feira, né? Possivelmente não. Foi na Olha mesma? só. 11h50 ele me mandou essa mensagem. E aí eu não consigo enxergar aqui de novo. 13h27. 1h27. 13h27 ele mandou de novo. Ótima sexta, Felipe. Tudo bom? Esse ainda é seu número? Não. Aí eu só respondi pra ele, né? Falei, e o robozinho, vai bem? Ou seja, gente do céu, olha só, ninguém gosta de receber disparo de mensagem. Isso não quer dizer que você não pode fazer. Quer dizer que você precisa tomar um certo cuidado na hora da abordagem. Agora, se você já enviou para certas pessoas, você precisa ter uma organização. Se você não tiver uma organização, você vai passar vergonha. Então, esse sujeito aqui, ele tem uma tecnologia que faz disparo, mas ele não tem uma tecnologia que sabe quem respondeu os disparos ou não. Ou seja, gente, você precisa ter um CRM, um software de relacionamento com o cliente, para você conseguir separar quem respondeu de quem não respondeu, para você não passar vergonha. Não ficou feio. Antes de você ir para a terceira, Claro. deixa eu contar uma. Não, por favor. Porque assim, pelo que eu entendi aqui, nesses casos que você mostrou, você já tinha conversado com essas pessoas? Não, eu nem sei quem que é essa pessoa. Esse caso Esse não. específico, nem sei quem que era, mas... Não, mas assim, Mas a ideia que ele passou é assim. No outro eu cliquei. Clicou. Então são duas coisas. Primeiro a própria pessoa clica no anúncio e cai no WhatsApp, é uma coisa. Agora tem outro que é igual esse fez, faz uma prospecção ativa. Você manda mensagem, daí eu recebi a seguinte mensagem. Olá, Renata. Eu não sei de onde as pessoas acham o nosso número, né? Terrível. Pessoal, não era o número da empresa. Olá, Renata, tudo bem? Sou fulana de tal e gostaria de saber se você precisa de serviços de marketing digital para sua empresa. Você falou, nossa... Poxa vida. Aí eu falei, oi, fulana, tudo bem? Na verdade, eu sou sócia de uma agência de marketing. Então, assim, gente, se você vai fazer uma prospecção ativa, então você precisa saber para quem você está mandando a mensagem. Pelo amor de Deus, você vai mandar mensagem para alguém que tem uma agência de marketing oferecendo serviços de marketing? Você está gastando tempo com alguém que nem é o seu público. Eu fiquei assustada com aquilo. Daí eu perguntei, oi, sou sócia de uma agência de marketing, onde você achou o meu número? Nunca mais respondeu, né? Mais respondeu. Mas assim, ou seja, segmentação também é importante para fazer uma prospecção correta. Não adianta só pegar um número aí e jogar. Quer que eu leia essa? Eu vou fazer a pessoa e você faz você. Eu vou pedir para você ler porque você está enxergando melhor. Mas assim, só um aviso antes da gente começar, tá? Esse aqui é uma conversa de um guru do marketing, um cara com muito hype no Brasil hoje, um dos maiores influenciadores de marketing do Brasil, tá? Já vou fazer esse hype aqui. Quem será? Quem será? E vocês tentam decidir quem que é. E a pessoa colocou a seguinte mensagem que a Renata vai ler. Lembrando que eu cliquei no anúncio, tá? Eu cliquei no anúncio e essa pessoa respondeu. E aí, Felipe, como estão as coisas por aí? Aqui é fulana de tal, especialista do curso tal, que tem um nome bem conhecido, que a gente borrou aí, inclusive, você tá vendo. Fico feliz que demonstrou interesse no nosso curso. E gostaria de saber um pouco sobre você. Com que você trabalha hoje? Eu não sou um robô, hein? Olha que ponto positivo, tá? Primeiro aqui, vamos dar um aplauso para a pessoa, porque dos 3 exemplos que eu peguei, um começou com qual pergunta? Aberta. Pergunta aberta, com o que você trabalha. Então, tá ótimo, já começou legal, já começou a querer fazer uma conexão. Eu poderia perguntar diferente, talvez, o que fez você procurar o meu curso? Qual que é o teu interesse no curso? E já tem ali tentando barrar uma objeção que deve ser da galera reclamando que não gosta de ser atendida por chat, por chatbot, né? Eu não sou um robô, hein? Antes que você pense que eu sou um robô, eu não sou um robô, eu sou fulana de tal. E ela pode ser um robô, ainda assim. Que fique claro. Olha só que legal. Aí vai o grande desencontro dos gurus do marketing. Porque eles ensinam uma coisa e eles acabam caindo no próprio erro deles.
Então, o cara é mestre de copy. E ele com certeza desenvolveu um copy legal, principalmente falando, mas eu não sou um robô, já preparado para contornar uma objeção. Só que, veja só, gente. Você respondeu. A pessoa mandou mensagem às 4h28 e você respondeu 4h29. Trabalho com consultoria em vendas, porém faço apenas entregas presenciais. Cri. Isso foi dia 8 de março. Olha que ponto interessante, tá? Então, olha só o que aconteceu. Era sábado, então é importante dizer assim, que era sábado, 4 e pouco da tarde. Quando eu cliquei no anúncio, deve ter dado uns 5 minutos mais ou menos, eu recebi essa resposta no meu WhatsApp. Eles estão preocupados com o atendimento ao cliente, responderam muito rápido. E não parecia ser um robô porque não foi instantâneo. Eles responderam em seguida, mas deu um certo tempinho. Então até me pareceu que era uma equipe comercial. Só que tem um detalhe, né, gente? Se era uma equipe comercial, que equipe comercial que trabalha 4h25 da tarde num sábado? Poucas equipes, concordam? É um pouco mais raro. E outra, se eu estou no escritório 4h25 para poder responder tão rápido assim meu cliente, quando o cliente me responde, eu não vou dar continuidade na conversa? Eu esqueço de dar continuidade na conversa? Então o ponto é, eu não sou um robô, só que eu sou um robô sim. Na verdade, a pessoa ela fez questão de dizer que não é um robô, mesmo sendo um robô. Porque provavelmente eles configuraram assim, o primeiro atendimento vai ser do robô. Assim que a pessoa responder, porque você pode fazer esse tipo de automação, aí cai para o meu vendedor. Aí caiu para o vendedor, não tinha vendedor. Essa é a impressão que eu tenho. Perfeito, exatamente. Só que olha só o cuidado que a gente precisa ter. Talvez se isso tivesse caído num dia de semana, estaria perfeito. Agora a gente tem que cuidar. Quando esse anúncio ele cai num final de semana, quando cai fora do expediente, não pode ser esse mesmo copy. Porque ele sabe que logo em seguida não vai ter um vendedor para ser transferido. Ou bloqueia o anúncio final de semana. Não vai ter como atender. Isso a gente faz na agência. Não roda anúncio final de semana. Você está perdendo dinheiro. Perdeu dinheiro. E aí, isso foi no sábado, né? Daí, na segunda-feira, dia 10/3, bom dia, tudo bem? Aí você não respondeu mais, né? Aí você falou, não. E olha só que ponto super interessante, tá? E aí, assim, eu não lembro se fez follow-up ou não. Vou trazer essa informação no próximo podcast. Mas só para a gente finalizar esse contato, para vocês verem a importância das coisas, muita gente que é guru do marketing e é guru das vendas trabalha no mundo das ideias, trabalha no mundo perfeito, onde elabora um copy, e o copy pode ser maravilhoso, mas não está acostumado à praticidade. Então não pensa nas coisas cotidianas. O copy, poxa, maravilhoso, nas condições perfeitas. Só que não pensou que as condições do comercial não são perfeitas. Não pensou que muitas vezes a maior parte das conversões de produtos de consumo são à noite. São em horários que o comercial não está ligado. E se não tem ninguém para atender, logo cai a própria credibilidade de quem começou a conversa, cai por conta de uma promessa que não se cumpre. Eu não sou um robô. E aí logo em seguida você percebe que é um robô. Então tem que tomar muito cuidado. Eu não estou criticando o trabalho feito por robôs, esse primeiro atendimento feito por robôs, até porque eu também faço isso. Então é uma maneira muito boa de você dar um primeiro atendimento para o cliente. Porém, você precisa programar esse robô para ele responder de acordo com de acordo com o horário, de acordo com o que o cliente vai falar, tá? De acordo com as condições. Lembrei a palavra, de acordo com as condições. Então, essa fica a minha crítica aí também. Então, assim, esses gurus do marketing é muito legal porque eles são muito bons no marketing e muito fracos nas vendas. Então, aí fica o ponto também. Mas, Felipe, o nosso tempo está acabando, mas eu queria que você só fechasse o assunto assim. Você deu uma dica lá. Chegou alguém, seja pelo tráfego, no orgânico, alguém chegou lá no Instagram, no seu WhatsApp, e falou, estou interessado no seu serviço. Então, uma dica que você deu faça perguntas abertas para entender Perfeito. Um pouquinho. O que mais? Dá mais 2 dicas para a gente finalizar. Legal. Vamos lá. Para a gente passar de uma maneira rápida essa parte, a gente tem que lembrar que existem 2 camadas nesse primeiro atendimento. Eu sempre faço esse primeiro atendimento. Quando entra uma pessoa interessada, eu pego o telefone e ligo. Mas a pessoa não quer falar comigo. Não importa, você é um vendedor, você sabe que converte mais por telefone, portanto, você deve tentar entrar em contato por telefone. Eu tenho medo.
Vou começar a fazer isso. Mas é o ponto que mais converte. Então, não importa o método que o cliente quer ser atendido. Importa o método que converte mais, principalmente para o vendedor que ganha comissão. Não consegui. E aí, assim, algumas pessoas me perguntam, será que eu devo falar, Renata, você está disponível? Posso te ligar? Olha, eu vou te falar, grande parte das negociações e dos copies de atendimento que a gente colocou essa frase, a pessoa disse, eu não posso falar agora, vou ver um horário para você me ligar. E então, nunca mais apareceu. E nunca mais apareceu. Então, é uma objeção complicada. Eu não colocaria dessa maneira. Prefiro não fazer por ligação, tentei a ligação e a ligação não deu certo. Eu preciso entrar em 2 camadas. Primeira camada, situacional. Segunda camada, problema. Situacional é, o que eu posso fazer por você? O que fez você procurar a minha empresa? O que fez você procurar o meu curso? A pessoa vai contar para mim. Olha, eu estou procurando o teu curso porque eu estou achando que eu preciso vender mais, eu estou achando que eu estou um pouco despreparado e preciso aprender um método diferente. Você concorda que esse não é o problema? Essa não é a dor da pessoa? A gente começou a usar a palavra dor como se fosse um clichê. Começou a utilizar como se fosse algo comum. E as pessoas não entendem o que realmente é dor. Dor não é eu preciso vender mais. Dor é por que você acha que você não está vendendo o suficiente? Por que isso não está bom para você? Você entende que assim, a pessoa ela teve alguma situação que aconteceu na vida dela que ela percebeu que ela não estava vendendo o suficiente, que ela tinha um problema. Ou porque a grama do vizinho é mais verde, Renata, minha coleguinha, está vendendo mais do que eu, trocou de carro, está andando de carrão, está com um carrão melhor do que o meu, está me incomodando. Segundo ponto, poxa, eu não estou conseguindo pagar as contas da casa. Eu estou vendo que todo mês eu estou gastando, eu estou fazendo ali meu passo a passo, mas eu não estou conseguindo pagar as contas. Então, o problema não é que eu estou vendendo pouco. O problema é que eu não estou conseguindo pagar as contas. O problema é que eu queria ter algo a mais do que eu não tenho. Eu queria ter um carro que eu não tenho. Eu queria fazer uma viagem que eu não posso fazer. Esse realmente é o problema. Então, a gente sempre precisa ir um degrau abaixo, a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais na conversa do cliente para a gente entender qual realmente é o problema. Muitas vezes, empresa de marketing, empresa que eu atendo, inclusive, olha, o que você fez você procurar a nossa empresa? Ah, eu quero um site. Ah, beleza, então minhas opções de site são essa, essa e essa. Tá, mas e qual que era o problema do cliente? Ah, ele queria um site. Isso não é um problema, Esse não é a dor do cliente. Tá, mas por que você acha que você precisa de um site? Por que você acha que o site vai resolver o teu problema? É engraçado eu como vendedor, fazer essa pergunta para o cliente. Porque parece que eu quero que ele venda. Parece que é isso que eu estou querendo fazer. Mas a verdade é, ele tem uma justificativa para ter me procurado. Eu só quero ouvir essa justificativa. E eu vou usar essa justificativa dele, essa argumentativa dele, para gerar mais vendas. Então, esse é o grande ponto. E eu anotei tudo aqui, porque a gente sempre aprende nessas nossas conversas. Felipe, nosso tempo acabou. Quero agradecer todo mundo. É uma pena, né? Foi pouco tempo. Foi pouco tempo. Se você quiser que o seu perfil seja aqui analisado, mande pra gente. Vou falar minha rede social, você fala a sua, para as pessoas entrarem em contato. Siga, já podemos falar para seguir o canal do YouTube. Siga a gente nas redes sociais. Aqui, @fica.comunica. Toda semana a gente dá dicas de marketing digital, que a gente vem falando aqui, que vai ajudar você também a escalar a sua empresa. Beleza, minha rede social é felipe.macanhão, como vocês viram ali no susto hoje. E me sigam também para mais conteúdo sobre vendas. E se você quiser fazer alguma pergunta, para a tua pergunta aparecer aqui, também a gente tem deixado nos stories caixinhas de perguntas. Portanto, só vamos responder de seguidor. Então, se não seguir, a gente não responde. Isso aí. Obrigada, gente. Valeu. Obrigado.